Boa noite. Vamos continuar a segunda parte sobre o estudo que foi antecipado. Foi pregado há algumas semanas antes, que era da Bíblia, né? Eu prometi continuar. Essa seria a segunda parte. E fazer uma pequena recapitulação. Na outra pregação, nós vimos que Cristo citou as Escrituras, validando, em primeiro lugar, dando divina autoridade às Escrituras, submetendo a ela. Nós vimos também que a palavra de Deus ela só pode ser interpretada à luz da própria palavra de Deus, que seria seu princípio de sola Escritura. Nós também vimos que o Espírito Santo, só o Espírito Santo capacita o crente a entender a mensagem das Escrituras, não a interpretar, porque a interpretação, como eu disse, é feita através da própria Escritura, mas entender essa interpretação, entender essa mensagem, essa doutrina, só o Espírito Santo é capaz de fazê-lo. E, por fim, que as Escrituras são infalíveis, uma vez que ela não só recebeu a autoridade de Cristo, ela também foi inspirada. A própria Bíblia fala que ela é inspirada. Há vários versículos. E nesse terceiro, foram 4, mas nesse terceiro item, que só o Espírito Santo nos capacita a compreender, eu vou fazer um detalhamento aqui, vou fazer um parênteses, um pequeno parênteses, porque ele não foi muito detalhado da outra vez. Mais ou menos para entender por que a gente realmente só consegue entender as Escrituras através do Espírito Santo. Vamos ter um exemplo. Por exemplo, o mundo hoje ele é completamente tomado de mentiras. A gente vê diariamente os meios de comunicação mentem, meios independentes mentem. Você não tem mais. Eu costumo dizer que nós estamos na era da pós-verdade. Você não pode mais nem mesmo acreditar num vídeo, porque você não sabe se aquele vídeo está com inteligência artificial, você não sabe se hoje em dia você consegue facilmente. Se a coisa já chegou no público, significa que o que eles têm internamente de alta tecnologia é muito mais preciso do que o que já está liberado para o público. Então, por exemplo, você pode chegar numa dessas plataformas de IA e você joga lá um áudio um vídeo e ele vai traduzir, vai fazer você falar na língua que você quiser. Nós estamos na era da pós-verdade. Você não tem mais não é mais possível você atestar a veracidade de qualquer coisa que você vê na internet, nos meios de comunicação de massa. Não é possível mais, né? Então você veja, nós estamos então no engano. Só que muito antes desse engano, nós tivemos outros enganos e enganos em cima de enganos, ao ponto de que nós hoje não conseguimos até nos expressarmos corretamente. Você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo básico, um exemplo que parece que ninguém presta atenção, ninguém viu, mas isso acontece. Uma expressão coloquial, vamos pegar uma expressão coloquial. Eu sou o que sou, é uma expressão que foi colocada no Êxodo 3,14, quando Moisés pergunta a Deus quem ele é. E ele fala, eu sou o que sou, né? Em hebraico, tem um sentido específico. E essa tradução para o português, por exemplo, eu sou o que sou, ela foi muito bem feita. As pessoas não entendem a profundidade de eu sou o que sou. Sabe por que não entendem? Porque 90% dos brasileiros entendem eu sou o que sou na clave de uma música da década de 70 de Gloria Gaynor, que fez uma música LGBT chamada I Am What I Am, que é Eu Sou o Que Sou. E essa música, ela inverteu a mensagem, ela inverteu o sentido para um sentido que não é o sentido verdadeiro dessa expressão. Quando você escuta eu sou o que sou, você automaticamente você entende assim, eu sou o que sou, você deve me aceitar como eu sou.
Essa é a mensagem. Mas não é isso que Deus está dizendo. Quando Deus diz, eu sou o que sou, ele está dizendo, ele é o que é. Ele é aquele que é. Você percebe o trocadilho linguístico? Eu sou o que é, o que sou. Porque em hebraico ele diz, eu sou o eu sou. Porque ele é o único ser capaz de, que tem em si mesmo como é que eu posso dizer, o fundamento da sua própria existência. Se você perguntar para qualquer pessoa, quem é você? Os mais inteligentes vão dizer o nome. Os mais inteligentes vão dizer, eu sou o fulano de tal. E os mais burros vão responder com uma função social. Vão responder com, eu sou um médico, eu sou isso. Eu não estou perguntando o que você faz, filho, eu estou perguntando quem você é. E tente responder essa pergunta, tente responder quem você é. Você não vai conseguir. Porque a quantidade de coisas que o definem é infinita. Desde a forma, a aparência, o modo de falar, a personalidade. Se você juntar tudo, esse tudo não é abarcável. Ou seja, uma pessoa mortal não é abarcável pela inteligência humana ao ponto de você conseguir defini-la. Não é possível. Você conhece a pessoa porque ela se revela a ti durante o tempo, e aí você conhece sua esposa, você conhece seus amigos. Então você imagina que eu sou o que sou, era este o sentido. E aí vem o Satanás e joga uma música bonitinha, que na verdade é o hino dos LGBT, e diz assim, eu sou o que sou, me aceite. Aí você percebe, neste sentido, o quanto é importante o Espírito Santo para você entender a Bíblia. Porque se você ficar só na linguística, a sua língua e as suas ferramentas de expressão já estão tão deterioradas que você vai cair nessa. E vai ler eu sou o que sou e vai pensar como agora gay não falou. Entendeu? E não é assim que a gente deve ler a Bíblia. É só esse parênteses que eu esqueci de falar no outro, agora a gente vai continuar a pregação rapidinho. Eu vou tentar ser rápido, né? Deus, esse ser infinito, né? Ele é infinito em santidade, infinito em bondade, infinito em amor, infinito em justiça e infinito em misericórdia. Ele, para nossa felicidade, como nem nós mesmos conseguimos nos definir, imagine se nós pudéssemos conhecê-lo efetivamente. Não é impossível. O ser humano não consegue conhecer efetivamente a Deus na sua totalidade. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 33, 18 a 23. Vamos ler. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com minha mão, até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse aí, o contexto dessa passagem, é a passagem que Moisés insiste que ele queria ver Deus, e aí Deus o satisfaz dentro da possibilidade de Moisés. Ou seja, Deus nos revela a nós dentro das possibilidades. Ele faz isso na Bíblia dentro da possibilidade de cada um. Porque nem todo mundo, por exemplo, se você for ver aqui, João 1,18, não precisa abrir, Deus nunca foi visto por alguém.
O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Um aspecto. 1 Timóteo 6,16, que é uma referência a Êxodo 33, 23. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 João 4,16, referência a Êxodo 3,23 também. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. No entanto, se você voltar para Gênesis 32, 30, Jacó vai dizer, eu vi Deus face a face. Então, há vários outros versos, né, que afirmam ter sido Deus visto por alguém, por algum homem. Porém, ao contrário de que aparente, a aparência é contradição, o que se pode afirmar verdadeiramente, os fatos é que toda vida que ele aparece diferente. A questão é que Deus se revela de acordo com a possibilidade de cada um naquele momento em que ele estava se revelando. Então, por exemplo, Jacó, ele lutou contra uma espécie de anjo e era Deus, em tese. Era um aspecto de Deus. Já Moisés viu de outra forma, entendeu? E Jesus Cristo, quando aparece glorificado, ele aparece de uma forma diferente. Ou seja, mas o fato é que justamente porque ele se revela de formas específicas, em determinadas situações específicas, isto é um fato de que nós não conseguimos conhecer a Deus e ver a Deus em sua totalidade, né? Na verdade, nós só faremos isso, né, através de uma promessa de João, quando ele fala a seguinte coisa, 1 João 3,2, ele vai fazer essa promessa. Ele vai dizer o seguinte, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Ele está falando, né, de Deus, mas não o Espírito do Deus Pai, né? Ele está falando de um outro aspecto, porque nós seremos glorificados e nós veremos de uma forma diferente. Evidentemente, o Deus Espírito, ele não é abarcável por nenhum ser, por nenhum anjo, nem ninguém. Provavelmente nós nunca poderemos vê-lo em sua totalidade. Mas a gente vai estar num patamar bem mais elevado, pelo menos diz mais elevado do que os anjos, quando nós formos glorificados, e seremos semelhantes ao próprio Filho, e seremos como se fossem filhos de adoção. Então, nós seremos como Jesus. E dessa forma nós veremos um aspecto de Deus muito mais completo do que viu Moisés, do que viu Jacó e do que viu todos esses outros grandes homens de Deus que tiveram a oportunidade de ver a Deus. No caso de Daniel, que dançou dentro, né? Eles estavam lá dentro da fornalha e tinha uma quarta pessoa, né? uma outra pessoa, provavelmente ali todos os estudiosos acreditam ter sido Jesus, né? E ele veio também. Portanto, este ser infinito como encarnação da verdade, como fonte de toda a verdade, se faz conhecer, seja mediante a ação dele no mundo, no homem, ou através da sua palavra dada. Este é o fundamento, eu disse isso tudo para falar sobre o fundamento da doutrina da revelação. Entende? Aí, igual vocês entendem, a revelação, a Bíblia. Não, a revelação é isso. É Deus se revelando ao homem através de várias formas, de algumas formas. Na verdade, várias não, eles têm uns tipos, né? O teólogo James Banneman resume tal doutrina da seguinte forma: a revelação, como ato divino, é a apresentação da verdade objetiva ao homem de maneira sobrenatural por Deus. A revelação, como resultado de tal ato, é a verdade objetiva, então, apresentada. Então, diante de todos esses fatos que eu narrei e li, nós podemos entender que essa revelação, ela compreende
mais de um aspecto. Então existe, a gente já está vendo uma revelação geral, pela qual se conhece a Deus nas coisas visíveis, nas obras da providência, né? Que é uma revelação do tipo externa. Então, Deus se revela de maneira geral, externa e interna. E interna, ele se revela nos homens, que é justamente a revelação através por conta da nossa semelhança com Deus. Mas vamos ler uma referência sobre a revelação externa. A revelação geral do tipo externa. Romanos 1:20. Esse versículo vocês podem anotar do lado e comparar depois com Salmos 19:1 e Atos 14:27. Mas a gente não vai ler por conta do tempo. Mas só Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, né? Então, essa seria a revelação externa, uma revelação geral externa. E nos homens nós temos a revelação interna, porque nós somos feitos à sua imagem, semelhança, e nós temos em nós, né? Nós temos dois aspectos de Deus, duas características divinas importantes. Primeira, a noção de transcendência. A noção de transcendência é aquela coisa que a gente sabe que tem algo além, que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente sabe que existe. Mesmo um marxista histórico, ateu, ele tem noção de transcendência. O problema dele é que ele pega a transcendência dele, em vez de colocar no supranatural, né? Ele joga no eterno, ele tem uma noção de transcendência, para ele a transcendência está na história. Então ele quer ser eternizado na história. Cada um com suas doidices, mas o fato é que nós temos dentro de nós uma noção de transcendência. O homem, ele não é que nem um animal. O animal, ele não tem noção de transcendência. Todo mundo diz que o animal sente, que tem... Sim, o animal tem inteligência, o animal sente, o animal faz um monte de coisa. O problema é que ele não tem noção de transcendência. Um animal olha para o mundo só no que o alemão chamava de Umwelt, ou seja, só o universo físico, aquilo que está ali, e para ele é só aquilo. Mas nós sabemos que há algo além. Todo homem tem isso. Entendeu? Então isso já é um indício de Deus na nossa vida. Porque a noção de transcendência já é uma característica divina, né? Que Deus nos conferiu. E existe também a lei de Deus escrita nos nossos corações. Romanos 2:14-15 vai dizer: somos uma lei para nós mesmos, porque a obra da lei está escrita nos nossos corações. E ele estava, inclusive, falando dos gentios aqui. Se você pegar Romanos 2:14-15, vai dizer o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, e eu até preguei sobre isso, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando junto à sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Resumindo, como afirmou Malcolm Watts, tal revelação é chamada de geral, não somente porque acontece no modo geral, pelo mundo, mas também porque lida com coisas gerais. Ok? Então, nós temos essas duas revelações, esses dois tipos de revelações em cima da geral, a externa e a interna. Né? A lei escrita nos nossos corações, nossa noção de transcendência, nossa semelhança com o Criador, né? E nós temos as coisas criadas. O mundo, aí à nossa volta, mostrando que quem quiser acreditar em evolução, tudo bem, mas é difícil provar, né? É bem difícil provar. Eu acho mais inteligente aqueles que acham que foram uns deuses astronautas. Pelo menos tem um começo, né? Porque aí, eu sei que vai entrar numa tautologia, quem foi que criou os astronautas, mas pelo menos eles acreditam em alguma coisa, são panteístas, sei lá. Mas o fato é que nós temos isso como uma revelação. E aí nós temos também
vamos ver aqui. Além dessa revelação, nós temos a revelação específica. A revelação específica ou especial, ela pode ser também externa e interna. Nas revelações especiais, externas, nós temos as teofanias, nós temos as vozes, né? E nas revelações especiais internas, nós temos os sonhos, as visões e os pesos. E aqui não precisa muito falar, porque é bem autoexplicável. Porque a própria Bíblia, e uma das características dessas revelações, é que ela se fez conhecer a nós através da própria Bíblia. Então, por isso que é também uma revelação. Então, essas revelações específicas, essas revelações especiais, nós podemos ver aqui números, a própria Bíblia dizendo, números 12:6, vai dizer: e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Né? E Malaquias 1:1, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Né? E as vozes e teofanias, que são as externas, a gente conhece Moisés, o caso de Moisés, vários e vários, o caso de Paulo, onde todo mundo ouviu, mas só Paulo viu, né? Então isso aí são revelações específicas. E como peculiaridade dessas revelações, ela se fez conhecer a nós através da revelação, que é através da Bíblia, que é também uma revelação, né? Além dessa peculiaridade, né, os crentes dessa dispensação, através das Escrituras, que também é uma revelação, receberam essas evidências, é neste ponto que a doutrina da inspiração ela se fundamenta também, né? Porque você vê que agora se encaixa completamente, você fica difícil você refutar todos esses pontos sem você ser obrigado a refutar tudo desde o começo, né? É engraçado porque existe uma teologia católica que diz que a Bíblia foi dada pela Igreja Católica, porque ela definiu o cânon. E é muito interessante isso, porque é como se você quisesse se levantar pelos próprios cabelos. Não dá, né? É que nem o Barão de Munchausen, você se levanta pelos próprios cabelos. Isso não faz sentido, porque a revelação em si mesmo é um milagre. A forma como ela chegou a nós era em si mesmo um milagre. Se você for fazer a estatística de como isso aconteceu, não tem como. Então, uma igreja não pode se arvorar o direito de ser a única capaz de interpretar uma coisa, a qual é o fundamento da sua própria existência. A revelação já existia antes, os escritos já existiam. Então, se fosse assim, os maçoretas que nos legaram o Velho Testamento seriam os caras únicos capazes de interpretar o Velho Testamento com autoridade, porque foram eles que nos deu. Eles, os copistas, foi que preservou. E, sinceramente, a Igreja Católica não mexeu muito no Velho Testamento, exceto alguns apócrifos que eles deixaram lá, os livros são os mesmos que todos já sabiam e que o próprio Jesus usou. Então você vê que a Bíblia ela é o único caso de uma autoalimentação fundamentada em si mesmo. É engraçado, né? Não, mas ninguém pode se fundamentar. Mas não, porque a Bíblia é Deus. Ele é o único ser, como eu disse lá no início, que fundamenta-se em si mesmo. Né? O Louis Gaussen definiu a doutrina da inspiração como aquele poder inexplicável que o Espírito Divino estendeu dos tempos antigos sobre os escritores da Santa Escritura, de maneira a guiá-los até mesmo nas palavras que usaram e protegê-las de todo erro e omissão. Isso é uma boa definição. E aí, agora com a fundamentação da revelação, fica indiscutível a divindade da palavra de Deus e a sua autoridade. Já era assim, tá de lavada, né? É só uma atrás da outra. E embora isso seja, eu estou falando uma afirmação dedutiva da inspiração,
ela não é só dedutiva. Deus nunca deixa arestas. Ela é bíblica. 1 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, fechou? Está dito biblicamente e é dedutível, mesmo que não tivesse dito. Entendeu? Daniel 10:21, para completar ainda mais, ainda tem mais outras, mas só essas duas é suficiente. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura, da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Então a palavra inspiração, no contexto bíblico, quer dizer literalmente soprado por Deus. Portanto, inspiração é o processo pelo qual sobrenaturalmente Deus capacitou certos homens separados por ele, para registrar com acuidade infalível os eventos especialmente revelados. Ou seja, Deus capacitou homens para registrar a sua revelação especial. Entendeu? Então você tem revelação geral, interna, externa, revelação especial, externa, interna, e a Bíblia, que faz o registro infalível dessa revelação. E aí eu concluí aqui, que é notória em toda a Bíblia a inspiração, a última e não menos importante doutrina, que eu não vou falar aqui, não vou continuar a pregação, porque para falar dessa doutrina, que é a última doutrina, assim que fecha, né, a partir de todos, né, daquelas quatro que eu disse, mais a inspiração junto com a revelação, é a doutrina da preservação. Por que eu não vou falar exatamente da doutrina da preservação? Porque é o aspecto milagroso da própria Bíblia. É difícil você chegar na Bíblia e dizer assim, a doutrina da preservação ela é bíblica, porque ela não tem como estar nela. Pelo menos não é possível. A gente sabe que ela foi preservada e a história da Bíblia prova isso quase que estatisticamente. E aí eu teria que fazer praticamente uma palestra sobre a história da Bíblia, como aconteceu, por exemplo, um milagre impressionante sobre o texto Receptus, e aí eu teria que explicar o texto Receptus, os pergaminhos, sabe, os códices, o Aleph e os outros, e aí seria mais uma coisa histórica do que propriamente uma pregação. Aqui eu estou só falando da doutrina bíblica, para deixar na cabeça de vocês que vocês têm ferramentas para refutar qualquer tipo de dúvida sobre a veracidade, a veracidade, a inspiração e a importância da palavra de Deus. Mas na preservação eu teria que explicar. Mas só para dar uma palhinha, vocês conhecem os pergaminhos de Qumran, que todo mundo chama como os pergaminhos de Mar Morto. Não é? Todo mundo conhece, ouviu falar. E existe uma coisa chamada o texto Receptus. Esse texto, evidentemente, são cópias. E os mais velhos, digamos, teria aí do século II, por aí. Então, os caras já tinham morrido. Era cópia. E tem vários tipos de códices. E tem um que é o bizantino e o alexandrino. Uma coisa assim. Houve uma briga muito sobre esses códigos, e a gente aqui, por exemplo, usa sempre o Receptus, que é o mais correto, até estatisticamente dentro dos códigos. Só que aí depois que eles abriram os pergaminhos do Mar Morto e fizeram uma comparação, os pergaminhos do Mar Morto são bem antigos, e a gente só tem isso no Velho Testamento. Infelizmente, do Novo Testamento é mais complicado, porque o Novo Testamento não tem como comparar. Mas quando eles abriram os pergaminhos do Mar Morto, tirando o livro de Esté, todos os livros são idênticos ao texto Receptus, que já estava sendo usado. Então isso é irrefutável. Estava dentro de umas cânforas lá, os caras tiraram. Hoje em dia lá em Israel tem lá um prédio que é parecendo a tampa do... Vocês vão no canal da Israel com a Aline, ela explica. Tem lá uma cânfora lá, como se fosse o tampa, e lá tem todos os pergaminhos de Qumran, e é indiscutível.
O Velho Testamento é exato, uma coisa que foi encontrada, que estava fechada, né, de antes de Jesus, bate letra por letra, praticamente, com todos os textos recépticos que nós temos. Isso aí é um milagre, entendeu? Isso é um milagre completo. E não tem como refutar isso. Então, a doutrina da preservação, ela é implícita na Bíblia. E ela é explícita na própria, quando você segura ela na mão. Entende? E os milagres que aconteceram, uns atrás do outro. Aí eu teria que explicar isso, e é mais uma palestra do que propriamente uma pregação. Então, a gente fica por aqui, eu acho que a Bíblia fechou, e aí a gente vê o que é que Deus vai dizer para mim fazer na próxima pregação. Então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos que essas instruções possam dar fé e mais firmeza, Senhor Deus, a todos nós, para que nós podemos passar por todas essas provações, Senhor Deus, que estamos passando aqui nessa igreja. Tenha piedade de nós, Senhor Deus. Se for da tua vontade, Senhor Deus, nos livra do mal. E que nós possamos, Senhor Deus, estar fortes para que nós possamos fazer a tua obra crescer cada vez mais. Pedimos perdão pelos nossos pecados antecipadamente, agora que vamos orar pelos nossos irmãos, Senhor Deus, para que nossas orações não sejam impedidas. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém.